É o ano de 2000 e o personagem principal, Dick Harper, trabalha na Globodyne, a grande instituição de mídia. Sua esposa, Jane, trabalha em uma agência de viagens, mas precisa equilibrar trabalho e vida familiar. Para não pirar, a empregada mexicana, Blanca, cuida de seu filho, Billy. Um dia, Dick é chamado pelo seu chefe. Dick acha que está prestes a receber uma grande promoção. No andar de cima, ele encontra o diretor financeiro Frank Bascom, que revela que Dick foi nomeado o novo chefe do departamento de comunicações. Frank convida Dick para uma reunião na casa do CEO, Jack McAllister. Na TV, Bush diz que o país está estável e Dick convida sua esposa para sair do trabalho para que ela possa dedicar mais tempo ao filho. Dick chega à luxuosa casa de Jack McAllister. O chefe excêntrico faz piadas e diz a Dick que ele exala confiança. Assim, eles confiam a ele a tarefa de aparecer nas notícias para apresentar a empresa da melhor forma possível. Dick não esperava isso, mas aceitou com confiança. Ele se prepara para aparecer na televisão em todo o país, e o apresentador imediatamente lhe pergunta como os acionistas reagiram depois que o CEO vendeu todas as suas ações. Após essa informação, o preço das ações despenca e os ativos da Globodyne serão apreendidos. Logo após o término da transmissão, Dick descobre que todos os registros da empresa foram destruídos. Depois de salvar sua figueira, ele encontra Frank embriagado, que explica a Dick que esconderam dois investidores o fato de que a empresa estava registrando uma grande perda. Dick corre atrás de McAllister, que lhe diz que, nos negócios, como na natureza, o mais forte sobrevive e sai voando com seu helicóptero. De volta para casa, sua esposa feliz o espera. Ela chamou alguns trabalhadores para cavar o buraco da fundação para a futura piscina. Depois de preparar um jantar suntuoso para a família, ela anuncia com alegria que deixou o trabalho. Era a vez de Dick compartilhar a boa notícia. Ele diz que uma nova perspectiva se abriu, pois o escritório inteiro desabou durante a noite. Mas não há necessidade de se preocupar, pois ele recebeu uma indenização e economias para a aposentadoria. Dick quer passar seu primeiro dia de folga com sua esposa, mas ela foge para o trabalho. Enquanto isso, Dick continua procurando por um emprego, mas sem sucesso. Depois de cerca de um mês, ele recebe um convite para uma entrevista de emprego. Chegando ao local, Dick tem que competir com outros funcionários e até um ex-colega pelo cargo. É praticamente uma luta de gladiadores. Então ele encontra uma enorme fila bem em frente ao escritório, mas não precisa esperar. O gerente o reconhece e o deixa entrar. Mas no final, descobrem que o chamaram apenas para zombar dele por sua performance ridícula na televisão. Quando Dick chega em casa, descobre que estão praticamente falidos, e suas pensões e economias foram investidas nas ações da Globodyne. A hipoteca da casa não foi paga e eles não têm eletricidade. Então Dick se inscreve para um trabalho no supermercado. Enquanto isso, Jane busca desesperadamente por um emprego e é contratada como instrutora de Kung Fu. Jane faz de tudo, menos ensinar Kung Fu, e acidentalmente acerta um dos clientes. Assim, ela é demitida no mesmo dia. A mesma desgraça acontece com Dick, que é demitido por ser muito persistente com um cliente. Mais tarde, Blanca oferece cuidar de Billy, enquanto tentam resolver a situação. O casal começa a vender seus pertences, trocam a BMW por um pedaço de lata barato. O casal também começa a comer em restaurantes de buffet. Sem água e eletricidade, a família se lava nos jardins dos vizinhos. Então eles vendem a TV, o que é uma verdadeira tragédia para Billy. Uma noite, Dick e Jane sentam-se em um enorme buraco no chão. Eles tentam descobrir o que fazer, pois não tem mais nada para vender. Então Blanca chega e diz que pode pedir ao primo por um emprego para Dick. No dia seguinte, Dick fica esperando com os mexicanos à procura de trabalho. Um homem chega em uma caminhonete e diz que só precisa de um pintor. Dick e outro homem entram e se agarram ao carro, mas logo Dick leva um soco no rosto e cai. Imediatamente a polícia chega e os mexicanos são levados. Dick havia perdido sua carteira quando caiu e não conseguiu mostrar seus documentos. Sua mandíbula quebrada prejudica sua dicção, e a polícia pensa que ele é estrangeiro. Dick diz para ligarem para sua esposa, que explicará tudo, mas Billy atende o telefone e diz: "Olá." Ao mesmo tempo, Jane concorda em fazer um teste para uma substância de Botox por $15. Naquela noite, Jane, que se aproximou da fronteira dos Estados Unidos com o México à noite, começa a latir. Este é um sinal para Dick e seus amigos, que fogem para os Estados Unidos. Algumas horas depois, eles chegam em casa mortos de cansaço e sujos. Depois de um dia difícil, Jane desaba na cama. Mas Dick tem uma ideia. Ele pega uma faca e começa a cortar e roubar pedaços de grama dos vizinhos. Então, cansado e completamente sujo, Dick desaba na cama. No dia seguinte, Jane olha para o gramado e o admira. Na mesma manhã, o casal recebe um aviso de despejo. Mas Dick chegou ao seu limite e decide colocar óculos e pegar uma arma. Então, ele vai com Jane e uma pistola de água para roubar uma loja. Sua esposa tenta dissuadi-lo, mas Dick não ouve. Antes de roubar o dinheiro, Jane pede para ele pegar alguns doces também. Dick toma um suco e está prestes a apontar uma arma para o caixa. Mas enquanto tenta puxá-la, um maluco careca e musculoso chega até o caixa. Assim,
O único crime que cometeu foi não pagar o suco. Mais tarde, eles veem um homem no caixa eletrônico e Dick decide roubar ele. Mas quando chega mais perto, descobre que é seu amigo. Então, outra tentativa de roubo termina com Dick ajudando uma senhora idosa. Jane conclui que ele não é um criminoso por natureza. Jane aconselha o marido a parar, mas ele lhe lembra que estariam na rua amanhã se não pagassem o banco. Neste ponto, a mulher rouba a loja sozinha, e foi assim que os rappers realizaram seu primeiro roubo. Eles passam por um bar, depois alugam várias fantasias para os próximos roubos. Em seguida, Bill e Hillary Clinton roubam um restaurante japonês. Invejosos do carro do vizinho, eles o roubam para invadir uma joalheria. Eles pagam o aluguel e as contas com o dinheiro roubado e até compram a TV de volta. Uma vez, eles invadem a casa do gerente que zombou de Dick. Mas agora é Dick quem está rindo dele. Eles colocam um colar de choque ao redor do pescoço dele e o homem se machuca quando tenta gritar por ajuda. O casal começa a ganhar bom dinheiro com os roubos e faz uma festa de aniversário para o filho. Algum tempo depois, Dick e Jane decidem dar um último tiro. Eles tentam roubar um banco. Enquanto a esposa distrai o segurança caindo no chão, o marido finge ser um inspetor. Quando Dick já está no cofre do dinheiro, outro par de ladrões invade o banco com armas de verdade. Quando a polícia chega, os criminosos se entregam imediatamente. Eram um ex-colega de Dick e sua esposa. Dick, abatido, volta silenciosamente para o carro. As notícias anunciam que o ex-diretor financeiro da Globodyne, Frank Bascom, vai para a prisão por 1 ano e meio. Por outro lado, o CEO McAllister escapa. Logo depois é anunciado que Dick Harper será o próximo a ser preso devido às suas declarações falsas. O homem começa a entrar em pânico e foge de casa para ficar bêbado em um restaurante do bairro. Ele faz piada dos empresários no restaurante e começa a dançar. No mesmo restaurante, Frank está aproveitando seus últimos dias fora da prisão. Após ver Dick, Frank tenta fugir. Dick começa a segui-lo. Frank cai em um canteiro de flores e Dick começa a bater nele. Frank revela que McAllister planejou roubar todos os ativos da empresa desde o começo. Ele tenta fugir, mas é pego novamente e promete ajudar Dick e Jane. Frank revela a eles que o ex-CEO mantém os 400 milhões de dólares em obrigações que ele retirará. McAllister levará seu dinheiro para uma empresa particular para evitar pagar impostos. Primeiro ele precisa dar sua assinatura e depois preencher o formulário de solicitação. Depois disso, o número da conta para onde o dinheiro será transferido é enviado ao inspetor, quem carimba o formulário e devolve para McAllister para a aprovação final da transferência dos fundos. Geralmente tudo é fácil, mas o casal precisa alterar o formulário para indicar uma conta diferente. Assim, os 400 milhões aparecerão em uma conta diferente. Mas Frank diz que apenas Jane pode fazer isso, já que McAllister não a conhece. Tudo está pronto, depois de 2 dias, o plano começa. Mas assim que ele sai do carro, Dick deixa o formulário falso cair das mãos, que é destruído por um cortador de grama. Agora, eles não têm escolha, a não ser se aproximar do gerente, que tem todos os formulários armazenados no computador dela, e imprimir o correto. Jane distrai McAllister fingindo conhecê-lo, enquanto Dick liga para o gerente e lhe diz que o carro dela foi alegadamente roubado. E a mulher imediatamente desce. Ele então se esgueira no escritório para encontrar o formulário e digitar a conta bancária correta. Para atrasar a mulher, Frank bate o carro dela, mas todo o trabalho foi em vão porque o gerente já havia carimbado o formulário correto. Mas, de repente, ele olha para outro lugar, então eles ainda têm uma chance. Eles precisam carimbar seu formulário falso. Johnny faz a mulher tropeçar, pega o formulário e dramatiza tudo. Dick consegue o carimbo se passando pelo chefe. De repente, McAllister se aproxima dele e Dick se vira de costas para Jane, que por sua vez está de costas para Dick, e eles trocam os formulários. Tudo parece ter dado certo, mas McAllister descobre o formulário falsificado e não assina. Então ele se aproxima de Dick novamente e sugere que ele saia antes que chame a polícia. Dick aponta sua arma para seu ex-chefe, exigindo que ele pelo menos escreva um cheque para ele. McAllister dá um cheque de $100 para Dick e sai. Mas Dick não se ofende, ele só precisa de uma amostra da assinatura dele. E Jane, a artista, pode replicá-la. Eles ainda têm o formulário verdadeiro e conseguiram pegar os 400 milhões de McAllister. No dia seguinte, McAllister é cercado por repórteres e é chamado de o homem mais generoso. As notícias anunciam que o ex-CEO financiou o fundo de pensões da empresa, pagando 400 milhões de dólares para seus ex-funcionários.